Thor Vikings é o quadrinho mais fenomenal e mais absurdo, mais maluco, mais sangrento, mais violento, mais noiado que você vai ler do Thor. Por quê? Por causa que ele foi escrito por um cara chamado Garth Ennis. Ele é o cara da podreira, é o cara que escreveu Preacher, Justiceiro, Hellblazer, entre outras coisas, mas que você conhece por The Boys, e tá tudo bem, porque também é um grande quadrinho dele. E o Garth Ennis teve essa missão que não sei se deram pra ele ou se ele simplesmente foi lá e deu essa ideia de escrever uma história do Thor pro selo Marvel Max, que é um selo fantástico, que eu acho que eu ainda tô devendo um vídeo sobre o geral, né, principalmente aquela mensal que tinha do selo Max, que saía aqui pela Panini no Brasil, né, e é uma mensal, é a mensal que eu tenho pra sempre, não vou vender, e muitas coisinhas ali de dentro do selo Max estão sendo republicadas, foram republicadas, e agora está saindo pela segunda vez, olha só, a segunda vez que sai em capa dura, Thor Vikings, porque é um espetáculo. Eu ainda não tinha trazido ele aqui, então fui reler para ver se você que ainda não tem esse quadrinho, se você deve conhecer, e eu diria que você deve. Mas antes de entrarmos nos pormenores desse quadrinho fenomenal, eu peço que se você não for inscrito, se inscreve aqui no Gibizinho e deixa o seu like. Minha eterna gratidão por essa sua ação. Assim como eu sou grato eternamente pelo Garth Ennis ter feito esse Thor Vikings. O que tem aqui dentro? A história começa com um grupo viking, lá nos seus idos, lá que não sei quando, lá, né, 1900 e Ragnar Lothbrok, tá lá atacando cidades e atacando povoados, né, que na verdade é tudo uma cidadezinha, né, vagabunda. Eles estão lá atacando esse vilarejo e daí lá pela Santa sai o mago da cidade, o feiticeiro da cidade, sei lá como é que você chama isso, né. Ele vem com uma runa na mão, né, que é um artefato poderoso, né, enfim, vai fazer alguma magia, vai ser bem poderosa e aquilo que ele vai conjurar ali, enfim, é aquela praga que ele vai te rogar. E no caso, ele jogou a praga ali para os vikings assim: vocês vão navegar por 1000 anos e vocês não vão chegar no que vocês querem. E só que daí no meio dessa praga aí, os vikings conseguem matar ele. Então dá uma frechada lá no cara, ele cai no chão e daí todo o sangue dele vai pra cima ali da runa, né, que ele já tinha, ele já botou um pouquinho de sangue ali, mas era pra botar só um pouquinho. Só que quando que ele levou esse golpe aí, né, todo o sangue dele foi pra cima da runa, fazendo com que essa magia aí, né, essa praga fosse muito mais forte. E daí os vikings então realmente ficaram presos 1000 anos no meio do oceano. E o objetivo deles era realmente ir além do Império Britânico. Eles diziam assim: ah não, nós vamos ir para lá da Islândia, vamos para lá da Groenlândia, que lá tem terras também para nós. Ou seja, estavam vindo para a América e ficaram 1000 anos perdidos no meio do mar ali. Eles morreram no meio do caminho? Obviamente que não. Como essa magia não deu certo, eles se tornaram zumbis. E não um zumbi simples assim, eles se tornaram um zumbi extremamente poderoso. Esses 1000 anos eles foram meio que absorvendo energia, sei lá, foram ficando fortes aí. Esses 1000 anos foram como se fossem 1000 anos de academia ali, fazendo um crossfit violento. E quando que eles chegam em Manhattan aí, daí eles dizem assim: não, agora chegamos aqui na cidade, nossa, olha só esses castelos, são enormes, pô, que loucura, vamos pilhar tudo. E daí vão lá, vão matando todo mundo, e não tem jeito, nada dá certo, os caras dão um tiro neles, não resolve, tentam tacar bomba, não resolve, eles vão seguindo em frente e vão matando todo mundo, uma sangueira federal, vem até uma hora, vem os Vingadores lá também, levam um pau ferrado, mas assim, né, nesse meio do caminho aí, antes dos Vingadores, no caso, vem o Thor. O Thor aparece lá e vai confrontar os vikings. Porém, ele leva um pau desgraçado. Ele apanha muito dos caras, principalmente do seu líder, que é um tal de Jekylson. Acho que é assim que se fala, Jekylson. Enfim, o Thor se quebra todo, ele quebra as mãos, assim, dando martelada no cara, vira os pulsos dele do avesso. Assim, a cena agora, assim, esse quadrinho é bem gore mesmo, é bem doideira, assim, bem podreira, né? O Garth Ennis voando. O Thor perde, então ele cai no fundo do mar ali, do rio, né? Enfim, daí vai lá o seu Doutor Estranho, puxa ele pra fora e diz assim: pô,
você levou um pau desgraçado, né? Daí o Thor disse assim, tu ficou só olhando. Daí o Doutor Estranho fala, pois é, que minha magia não ia resolver muito pra isso aí, porque eu vi que os caras eram muito poderosos, então tudo aquilo que eu fosse fazer não ia resolver. E daí o Thor diz assim, tá, mas a gente precisa dar um jeito nesses caras, né? E daí é ali que nesse meio tempo aí que os Vingadores vão lá e perdem também, né? Então o Doutor Estranho diz assim, pô, então vamos descobrir por que esses caras estão aqui, por que esses caras tão poderosos, né? Enfim, estão aí matando todo mundo. Então eles fazem ali meio que uma viagem no tempo. O Doutor Estranho, como vocês viram ali em Guerra Infinita, né? Ele vai ver ali os futuros, vai ver passado, etc. Então ele viu o passado aí daqueles vikings, então ele vê quando a maldição daquele mago foi jogada para cima desses vikings. E nisso eles dizem assim, bom, foi uma magia de sangue, né, em cima de uma runa, então a gente, pra conseguir lutar contra esses caras, a gente tem que pegar alguns descendentes, né, desse cara aí, né, desse mago, juntar eles e fazer um pequeno exército para poder combater esses caras aí. Então eles vão visitando, assim, vendo quem que são os tais descendentes desse cara aí, alguns que fossem poderosos o suficiente para lutar contra os vikings. E nisso eles descobrem Sigrid, que também é uma viking, lá mais ou menos daquela época, lá alguns anos depois, que gostaria de lutar, porém por ser mulher o pessoal não deixava ela lutar, mas ela é bem forte e bem habilidosa, etc. Então eles vão lá e pegam ela, porque assim, o Doutor Estranho fala que eles não podem mudar o futuro, né? Ele não pode simplesmente tirar a magia lá do cara, impedir o cara de fazer a magia e tal, mas ele pode retirar pessoas lá do seu passado. E se for ver, isso aqui foi inspirado lá, aquelas Guerra Infinita e Ultimato, pega umas regras que tem aqui dentro, né? Então é bem interessante isso. Por exemplo, essa questão aí, né? Ele não pode alterar o futuro, porém ele pode retirar alguma coisa do passado, trazer aqui pro presente, fazer alguma coisa e jogar a pessoa de volta lá pra onde que ele tava. E é isso que então o Doutor Estranho faz com essa Sigrid, que é uma viking, e depois vai fazer com outros dois descendentes lá do tal mago. Na sequência eles pegam Sir Magnus, que é um cavaleiro lá da época das cruzadas, completamente maluco, que mata todo mundo e diz assim, vocês não querem seguir Deus, então eu vou mandar vocês pra Deus. E mata todo mundo, né? Aquela loucura, acho que era as cruzadas aí, que vocês já devem conhecer aí dos livros de história. Pegou esse cara e depois foi lá pra Segunda Guerra Mundial e pegou Eric, que é simplesmente um piloto de avião. Você vai dizer assim, pô, legal, um piloto de avião da Segunda Guerra Mundial. Porém, ele é nazista, né? Ele é do exército alemão. Ele não é muito fã do Hitler, quando que ele vai falar, inclusive, ele fala que ele não gostava do Hitler, mas ele precisava defender seu povo, etc. Tava lá pra tentar evitar com que as pessoas ali fossem dizimadas, né? As pessoas ali, os amigos dele, enfim, família, a população da Alemanha em si, fosse morta pelo pessoal que tava vindo lá para impedir o Hitler de fazer suas coisas. O Eric, então, também se junta aí, e daí quando que os três chegam ali no presente, daí tem aquela grande conversa entre eles, assim, o Eric não quer acreditar, né, naquelas histórias ali que estão contando para ele, porém mesmo a Sigrid e o Magnus, que são de épocas muito mais remotas, eles acreditam nisso, né, eles veem a magia como algo mais natural do que o próprio Eric, e daí o Eric meio controverso ali, enfim, não tava querendo aí, meio contragosto, tá ali nessa situação, etc. E ele diz assim, mas eu não acredito nisso e tal, não sei o que, e daí o Magnus e a Sigrid diz assim, pô, mas tu vem aqui pra nós com uma águia de ferro e tu não acredita na magia dos caras, a gente não acredita em ti. Porque ele vem pro presente com o próprio avião que ele tava usando lá na guerra. E essa questão aí que dá meio que um baque na cabeça do tal Eric, e ele decide então ajudar a combater os vikings. E para isso então o Doutor Estranho faz uma poção mágica lá, pega um pouquinho do sangue de cada um dos três ali, né, dos três descendentes do aquele mago feiticeiro maluco lá de antigamente, faz essa magia aí e tal, todo mundo toma um golinho, e o Thor também, né, o Thor diz assim, tá, eu também tenho que tomar isso aí, o Doutor Estranho diz assim, se tu quer lutar, tu vai ter que tomar, porque é o que tem poder contra esses caras aí, é mesmo a linhagem de sangue do tal mago. Vai os três lá, tomar o bagulho e vão enfrentar os vikings. E daí agora sim, os três conseguem bater de frente com os vikings. E daí vai lá, lutam contra todo aquele exército deles. É bem interessante ver o Eric ali lutando contra o navio dos vikings, que voa, que solta fogo. O próprio barco dos vikings também é extremamente poderoso. E o Eric ali com o seu avião lá, com a suástica nazista, tava lá lutando contra
os vikings em Nova York, na loucura. E, enfim, né, o Sir Magnus e a Sigrid também lutam lá contra os vikings e tudo mais, e o Thor decide lutar, né, bater de frente contra o líder deles, que é o tal Jekylson. E é fenomenal como é que acaba ali a luta, né, entre o Thor e o Jekylson. O Thor dá-lhe uma porrada e o viking vai parar na estratosfera. Loucura, absurdo, enfim, uma sangueira sem fim esse quadrinho, uma podreira violentíssimo, que, claro, né, como eu falei, o Garth Ennis é o cara que manja muito disso, mas muito do sucesso desse quadrinho, dessa beleza, dessa podreira toda, se vem graças a Glenn Fabry. É o cara que fazia as capas aí de vários materiais do Garth Ennis, como Preacher, Hellblazer, etc. O cara manda muito bem, e aqui quando que ele faz a arte interna, a arte fica bem diferente, né? As capas são como uma pintura meio estilo Alex Ross, tanto que a gente costuma falar que o Glenn Fabry é o Alex Ross da podreira. E quando que ele faz a arte interna, não tem aquela colorização da capa, mas é uma arte muito boa. E principalmente assim, eu tenho esse quadrinho na versão da mensal, e era aquele papel jornal, então assim, perde um pouquinho da qualidade de todas as artes que estão lá. Porque tudo fica um pouquinho mais escuro, assim, né? O estilo como que a cor bate no papel funciona bem diferente. E nessas versões de capa dura, a arte fica bem melhor do que na versão no mix, que é capa mole e o papel jornal, que é o principal inimigo dessa arte aí. Então, numa versão melhor, como é o caso aqui, que eu não sei qual que é o papel, e também não é muito a minha ficar discutindo papel aqui, mas vendo a arte no papel jornal e nesse papel mais atual aqui, que é o dessas versões em capa dura, com certeza de capa dura é bem melhor a arte, funciona bem melhor, ela fica mais brilhante, etc, já é uma colorização mais moderna, então ela precisa mesmo de um papel mais bonitinho, como é o caso dessas versões em capa dura. Isso favorece bastante a arte do Glenn Fabry, que manda muito bem tanto no traço dele, como eu falei que o traço dele para mim é bem bonito, etc. Porém, a arte sequencial e o poder dele, quando que ele desenha uma podreira violenta, uma sangueira, uma gente escarniçada, coisa, isso aí é o que torna o Glenn Fabry um fenômeno, com o roteiro do Garth Ennis, que assim, quando que ele quer fazer um quadrinho extremamente violento, como é o caso do Thor Vikings, ele faz e faz muito bem, de um jeito que assim, tem autores que eles fazem a violência que parece que é uma violência até gratuita, assim, né, ela se perde um pouco aí nas suas próprias ideias, e o Garth Ennis ele consegue escrever um roteiro bem interessante que tu não fica incomodado com essa violência, essa podreira aí, claro, né? Se você for mais sensível, com certeza você vai ficar incomodado, mas não é o meu caso. Acredito que a maioria que está aqui também não se incomoda com isso, porque eu sempre venho aqui enaltecer o trabalho do Ennis e tem muito dessa tosqueira violenta que eu adoro e que faz os quadrinhos dele serem diferentes dos demais. E era isso, assim, eu adoro quando que a Panini traz mais material da Max. Em breve vai sair o Cage do Richard Corben, que já falei aqui anteriormente em algum vídeo, mas vou trazer também, vou reler esse quadrinho para mostrar para vocês o quanto que é interessante também o Cage, que também é da linha Max. E se você é fã da Max, deixa aí nos comentários qual outro quadrinho do selo Max tem que ser republicado. E daí, se for um quadrinho interessante, já posso trazer também aqui para nós revisitar esses quadrinhos, essa linha fenomenal da Marvel. Beleza? Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu like, meu forte abraço e tchau!